Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre o que está escrito em Jeremias 16, sobre a semelhança do que aconteceu na época em que Jeremias profetizou, com o que está acontecendo hoje, em nossos dias, em tempos dessa enfermidade mundial. É interessante porque existe na Bíblia muitas profecias, na Bíblia, que chamamos de dupla referência, porque ela tem um tempo em que se cumpre e também um tempo futuro. Vamos ler em Jeremias 16, no capítulo 16, do 1 ao 9. E depois eu vou explicar o que eu recebi da parte de Deus, no meu entendimento, para poder estar compartilhando com vocês. Jeremias 16, no versículo 1, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não tomarás mulher, não terás filhos, nem filhas nesse lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirá de pastos às aves do céu e os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a mantê-los, lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se rasparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte. Nem lhes darão a beber do copo da consolação, pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar nesse lugar perante vós, em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Olha como é interessante esse texto, como é semelhante ao que aconteceu naqueles dias com o que está acontecendo hoje em nossos dias. Claro que aqui na Bíblia, Jeremias profetiza o que tinha a ver com o seu tempo, na sua geração, nos seus dias, como está escrito no versículo 9, que também vem acontecendo nesta geração nos dias de hoje. Assim como foi nos dias de Jeremias, algo que me chama atenção, muita atenção aqui, é que ali naqueles dias de Jeremias, Deus disse que estaria retirando a sua paz e misericórdia. E a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor é que são a causa de não sermos consumidos. Está escrito em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 22, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos, e renovam-se a cada manhã. Então comecei a pensar, meu Deus, em um tempo em que as misericórdias e a paz do Senhor são retirados, o padrão aqui pode mudar, o padrão dos nossos dias pode mudar, em referência àquilo que aconteceu nos dias de Jeremias. Mas o fato de que Deus tirou a misericórdia e a paz dele, e as consequências vieram, isso pode estar se repetindo em nossos dias. E nós podemos ver isso, Porque nós estamos vivendo em tempo em que pessoas, e não são poucas, são muitas, que blasfemam contra Deus, onde as pessoas zombam de Deus, criticam das coisas de Deus e não buscam a Deus como se deveria buscar.
E com isso, certamente, Deus está mostrando ao mundo que é viver sem a sua paz, viver à mercê das consequências de um tempo em que Deus não atua com paz e nem com a sua misericórdia. Observe aqui alguns padrões que Deus fala naquele texto, em Jeremias, a qual ele prega, que diz: mas que estão se repetindo hoje. O que me chama muita atenção é isso, que Deus diz que tiraria sua paz e misericórdia e as coisas vão acontecer. O texto fala, em primeiro lugar, no versículo 4, que morrerão e não serão sepultados, nem os prantearão. Aqui fala de pessoas que morrem e não existe um sepultamento formal, né? Com a família e com tudo mais, e nem os prantearão. Não é exatamente o que está acontecendo no tempo desse Covid agora? Povo de Deus, milhares de pessoas chegaram a morrer e não puderam ter um sepultamento com a família, com as pessoas ali, né, no velório, chorando, pranteando, se despedindo do ente querido, né, um velório decente, vamos falar assim. E por quê? Exatamente porque a pandemia não permitiu que isso fosse possível. Porque o perigo da contaminação acabou determinando isso. O afastamento e os sepultamentos estão sendo realizados sem aquele ritual que as pessoas usam nos velórios, né? As visitações, as orações, no momento do velório, uma palavra que as pessoas costumam levar de conforto para os entes queridos, né? Naquele momento do velório. E por quê? Porque a pandemia acabou causando a necessidade do distanciamento, do afastamento. Mas, de novo, aqui na Bíblia está dizendo claramente, porque Deus retirou deles a sua paz e misericórdia. Aí vem acontecer essas coisas. Morreram vitimados de enfermidade e não serão pranteados, nem sepultados. Olha, que coisa triste. E o texto continua dizendo, porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, na casa de luto, e a casa de luto, né, quer dizer o local ali aonde que se vela, né, a casa de velório, nesse sentido aqui, como também a casa de luto, que significa dizer o cemitério, assim como está escrito, é melhor ir à casa do banquete, a casa de luto, né, do que na casa do banquete. Então existe aí casa de banquete, existe casa do luto, que é o cemitério, que é, né, o local de velório, aonde se vela o corpo. Só para você entender melhor, né, o que a Bíblia quer dizer sobre a casa do luto, e você entender o que está aqui nesse texto. Então está acontecendo isso. Não está tendo como as pessoas estarem lamentando, chorando, né, se despedindo dos seus entes queridos nos velórios, nos cemitérios, nos sepultamentos, por causa exatamente dessa pandemia. E não, né, poder lamentá-los, nem se compadecer deles, porque deste povo, como diz o Senhor, retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade, a misericórdia. Meu Deus, muito difícil. Aí podemos ver pessoas dizendo assim, mas pastor, tem muitos cristãos morrendo também. Eu digo, é verdade. Mas quando nós vivemos em tempos em que o juízo está vindo, né, em tempos em que Deus está visitando o seu povo,
em tempos em que Deus está tratando com a terra, todo mundo sofre. Você pode ver que com essa pandemia, com essa situação atual nos dias de hoje, semelhante ao que foi nos dias de Jeremias, as pessoas estão todas sofrendo com essa situação. Aqueles que não pegaram essa enfermidade estão sofrendo com um ente querido que pegou, estão sofrendo com a consequência dessa pandemia, né? Não podem, de repente, viajar, não podem comemorar uma festa, não pode comemorar um aniversário, não pode comemorar uma festa de casamento, não pode viajar, não pode aglomerar, não pode fazer mais aquelas visitas, até mesmo a familiares, né? Então está todo mundo, nesse momento atual agora, sofrendo com essa situação. Todo mundo, grandes e pequenos, ricos e pobres, todas as nações estão sofrendo da mesma consequência. Veja o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 2, para você entender melhor, porque como muitas pessoas estão dizendo aí, mas estão morrendo cristão também nessa enfermidade, porque cristão, às vezes até mesmo muitas pessoas dizem, tem pastor morrendo, tem obreiro morrendo, tem quem serve a Deus morrendo, quem não serve. Como pode? Obreiro, pastor também, cristão está morrendo nesse tempo. Muitas pessoas, né, estão perguntando e até falando, até questionando sobre isso, mas a explicação está aqui, né? Como eu falei agora, em tempo, né, em que juízo está vindo, em tempos em que Deus está tratando com a terra, todo mundo sofre, todo mundo, seja cristão ou não, seja grande ou pequeno, famoso ou não, rico ou pobre, empresário, humildes, todos sofrem. Veja o que está escrito em Eclesiastes 9:2. Tudo sucede, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, tanto quanto ao bom quanto também ao impuro, né? Tanto aquele que sacrifica como aquele que não sacrifica, ao bom como ao pecador, o que jura como o que teme o juramento. O texto fala também, grandes e pequenos, como está escrito, né? E nós podemos ver que grandes e pequenos, como está escrito ali, grandes e pequenos, nessa terra, morrerão, tanto os grandes como os pequenos, e não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisão. Meu Deus, nem por eles se rasparão as cabeças. Aqui está falando do processo de morte, da forma do processo da morte e também da preparação do corpo para embalsamar, né, como se usa fazer quando vai se embalsamar, quando vai preparar o corpo ali no caixão, né? Muitos maquiando, colocando as flores, né? Preparando o corpo, né? Ali, maquiando, vestindo ali uma roupa, colocando uma roupa, onde que, quando as pessoas morrem, né? O certo é você dá um sepultamento justo, né? E ali você procura, escolhe a roupa para colocar, você escolhe as flores, né? E ali eles maquiam, preparam aquele corpo para aquela despedida, né? Naquele momento final. Mas isso está sendo difícil, né? Está sendo, muitas das vezes a pessoa morre, já colocam ali dentro daqueles sacos e ali já colocam no caixão sem nenhuma preparação e até mesmo muitos nós podemos ver aí que tiveram seus caixões selados, né? E logo em seguida sepultados, sem nenhuma preparação, sem nenhum velório, sem nada. Muitos assim está acontecendo, tem acontecido, assim como nos dias de Jeremias. Então, é muito triste isso. Nós precisamos observar esses detalhes e como as coisas vêm se cumprindo, né? Como as profecias estão se cumprindo aí
né, na palavra de Deus. Então, essa forma de preparar, de embalsamar, né, e para depois enterrar, quer dizer, preparar o corpo ali para o sepultamento. Muitos, quando iam preparar o corpo, usavam também, né, as especiarias para que a pessoa tivesse um sepultamento digno, vamos dizer assim. E aqui diz que grandes e pequenos morrerão. Nisto podemos falar tanto no aspecto de que morrerão pobres, como também ricos, grandes e pequenos seria isto, né? Mas também morrerão crianças e adultos, novos e velhos. Isto é exatamente o que está acontecendo em nosso tempo. Essa pandemia, ela, de certa maneira, é democrática. Ela mata todo tipo de pessoas. Não é só pobre, não é só uns ou outros, porque morre rico, como também morre pobre, morre famoso, morre artista, empresário e também pessoa simples. Um tempo de muita dificuldade, de muita luta, mas isso eu achei algo aqui muito interessante, que é o fato de que esse texto aponta para um tempo de juízo em que Deus retiraria a sua misericórdia, a sua paz, a sua benignidade. E o que nós vemos claro aqui é que as consequências seriam essas. Mas um aspecto interessante é que o texto diz que não haveria festas também. Fala que eles não deveriam entrar, né, na casa dos banquetes. Quer dizer, casa de aglomerações, onde se reúnem muitas pessoas para comer, beber. É isso que nós estamos vivendo nesse tempo, assim, em que as pessoas não puderam fazer festas, celebrar os seus aniversários, celebrar as suas festas com amigos. Nada disso está sendo possível. E por quê? Por causa da pandemia. Por conta desse tempo que a mão de Deus, em sua graça e misericórdia, seria retirado. Tremendo isso, né? Porque é o que está acontecendo. E por último, ele vem falar: eis que farei cessar nesse lugar perante vós e em vossos dias. Aqui a gente pode ver ele falando, né, claramente que em vossos dias, a voz da alegria, o canto do noivo e o canto da noiva. Quantas pessoas adiaram o casamento, quantas fizeram um casamento só íntimo, né? Com poucas pessoas ali, por causa da pandemia, sem poder ter convidado, sem poder celebrar com amigo. Isso acontece já há um período de quase 2 anos, né? Há quase 2 anos essas coisas estão acontecendo, aonde que as coisas, os comércios, as cidades estão fechando, dali a pouco abre, dali a pouco fecha de novo, mas a verdade é que são praticamente quase 2 anos difíceis, de tristeza, de sofrimento. Eu quero até com isso chamar a sua atenção aqui, porque é um tempo em que a mão da graça e misericórdia de Deus, no meu ponto de vista, tem sido retirado no sentido, eu quero deixar bem claro para as pessoas não distorcer isso aqui, né? No sentido de permitir estas coisas em nossos dias, quer dizer, esses acontecimentos, né? Aonde que Deus está permitindo essa pandemia, permitindo essa enfermidade, essas mortes, tanto de cristão não cristão, de grandes e pequenos, essa questão do sepultamento, da casa do banquete, da casa do luto, de não ir, de não fazer isso, de não fazer aquilo, essas doenças, essas mortes, tudo sendo permitido
no sentido de permitir essas coisas em nossos dias, né? É tempo a gente refletir sobre isso, porque esses acontecimentos nos mostram, semelhante ao que aconteceu nos dias de Jeremias, que realmente Deus tem permitido, no sentido de estar acontecendo essa tristeza, essas mortes, tanto de um quanto de outro, quem serve, quem não serve, de cristão, não cristão, por causa da retirada da sua graça e misericórdia, no sentido da permissão do que está acontecendo nos nossos dias, semelhante ao que aconteceu também nos dias de Jeremias. Porque naqueles dias ele foi bem claro em dizer que ele estava ali retirando a sua misericórdia, né, a sua paz, e nos dias de hoje está da mesma forma. Então, nós precisamos orar, buscar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, e nos arrependermos, buscar a misericórdia do Senhor, porque eu entendo que o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem alegria. A alegria vem logo pela manhã, né? Que Deus possa ter falado ao teu coração e que possa ter ficado claro para você, que você possa ter entendido a semelhança do que nós estamos vivendo com o que aconteceu nos dias de Jeremias. Que Deus te abençoe e te guarde em todo o tempo. Amém.